Vamos estudar hoje as 7 igrejas do Apocalipse? Então, vem comigo! Bem, meu amigo, hoje nós vamos estudar os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Eles vão falar sobre as 7 igrejas. João, quando ele escreve Apocalipse, ele direciona esse escrito, esse livro, para esse público, as 7 igrejas. Mas antes de falarmos das 7 igrejas, é preciso guardar uma informação fundamental. No final do capítulo 1, João ele vai descrever a pessoa que estava falando com ele. Então, no vídeo passado, a gente falou sobre o dia do Senhor. João, ele disse que um belo dia ele estava lá na ilha de Patmos e ganhou uma visão. E aí ele escreve, no dia do Senhor eu ganhei uma visão. E ele continua dizendo quem é que estava com ele. Então, lá no final do capítulo 1, eu vou dar uma lida aqui, se você quiser pode acompanhar, está a partir do verso 12. Ele vai dar algumas características dessa pessoa. E essas características elas vão fazer muita diferença no quesito cartas, porque para cada igreja onde ele vai escrever as cartas, ele vai descrever a pessoa que está falando com ele. Continuando, vamos ler então essa descrição dessa pessoa. A partir do verso 12 nós lemos: Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido ao todo do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele dá algumas características marcantes aqui. Então, esse homem estava com roupas talares, quer dizer roupas compridas, estava com um cinto de ouro, o seu rosto e os seus cabelos eram brancos, seus olhos eram como chamas de fogo, seu rosto brilhava como o sol, seus pés eram como bronze polido, em uma das suas mãos tinha 7 estrelas, da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Essas características elas vão ser encontradas nas cartas que a gente for trabalhar hoje. E a gente vai ver que em algumas delas existem características que João não escreveu aqui no capítulo 1. Bem, a primeira curiosidade é que João ele já começa dando a identidade dessa pessoa que estava atrás dele falando a visão. Ele já começa dizendo, havia um como o Filho do Homem. Você sabe que Jesus ele gostava de se identificar com essa expressão. Eu sou o Filho do Homem, eu vim como Filho do Homem. Ele gosta de se relacionar a essa expressão. Quando João ele começa a dizer, eu vi um homem, e ele bateu o olho no homem e falou assim, é como, em vez de ele falar Jesus, ele falou, é como o Filho do Homem. Aqui a gente tem 2 curiosidades que a gente tem que entender. A primeira é que provavelmente João não podia escrever o nome Jesus, porque lembrem-se, ele estava preso e aí os guardas e talvez alguma outra autoridade, algum oficial, ia ler e ia falar, pô, Jesus de novo, esse cara foi preso por causa de Jesus e eu vou pegar essa carta aqui e vou jogar fora. Então ele escreve, ele não botou o nome Jesus. Essa é uma hipótese, né? A segunda hipótese é a hipótese do carinho, né? João ele gostava muito de Jesus, eles eram muito amigos, o discípulo amoroso, do amor, o discípulo amado. E aí ele se lembrou do amigo e falou um dos apelidos do amigo, né? Então ele falou, olha, Jesus, em vez de falar Jesus, ele, Filho do Homem. Vamos ver agora as 7 cartas. As cartas que João escreve, elas são direcionadas para 7 lugares do que hoje é a Turquia. Então, ele vai começar a escrever para a igreja mais próxima dele, que no caso é Éfeso. E nessa igreja de Éfeso, ele diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essas características estão escritas no capítulo 1. Agora, ele vai dizer que essa pessoa conhece essa igreja. Ele diz que conhece o limite da igreja de Éfeso porque eles não podem suportar homens maus. Ele também sabe que a igreja de Éfeso ele tem uma característica positiva que ele colocou pessoas que se intitulavam apóstolos, mas não eram apóstolos. Colocou à prova, né, essas pessoas e eles tiraram essa dúvida aí, eles estavam simulando que eram pessoas importantes, eram apóstolos, mas não eram. A igreja de Éfeso suportou muitas provas em meu nome. Então a gente pode subentender que a igreja de Éfeso suportou provas em nome de Jesus, ou Filho do Homem, como a gente viu em Apocalipse 1. E aí então, assim como os efésios, ele também odeia as obras dos nicolaítas. Mas ele tem algo contra, ele tem um ponto contra os efésios. Os efésios abandonaram o primeiro amor. Então ele vai dar 3 conselhos. O conselho é para que os efésios se lembrem de onde caíram, que eles se arrependam e que eles voltem à prática das primeiras obras. Isso é muito importante, esse é o conselho. A punição é que se eles não tiverem, né, esse comportamento, essa decisão de se arrepender, vai mover o seu candeeiro do seu lugar, caso não se arrependa. Ou seja, a igreja de Éfeso não vai mais brilhar pelo testemunho, pelo evangelho. Por outro lado, a igreja de Éfeso ganha uma bênção curiosa. Ao vencedor, dar-lhe-ei a árvore da vida para se alimentar. Então, cada igreja ela vai ganhar algum conselho, alguma punição, alguma bênção. A segunda carta foi para Esmirna. O Filho do Homem, ele se identifica, ou João escreve, né? Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Essa parte ele não descreveu lá em Apocalipse 1, naquela parte final. Mas ele falou isso mais ou menos ali no verso 7 e 8 do capítulo 1. Então, mais uma vez, identificando Jesus com o Filho do Homem. Mais uma vez, o Filho do Homem, que estava falando com João, diz para a igreja de Esmirna que ele conhece a sua tribulação. Ele sabe da sua pobreza, embora eles sejam ricos ou tenham condições suficientes. E ele também elogia que o pessoal de Esmirna identificaram aquelas pessoas que se diziam judeus, eles se identificavam como judeus, mas na verdade eles não eram judeus, eles estavam mentindo. E aqui entra pela primeira vez no Apocalipse a expressão sinagoga de Satanás. Ela está relacionada à identidade de pessoas que se diziam judeus e não eram. Então isso era uma honra ter a sinagoga com um judeu, mas como ele estava mentindo, ele estava dizendo, essa sinagoga não é uma honra, essa sinagoga é uma desonra. Então ele acaba usando essa expressão sinagoga de Satanás, que para algumas pessoas é um termo polêmico, porque algumas pessoas chegam a dizer que o apóstolo João estava sendo antissemita. Bom, é um caso a ser discutido, porque o próprio João era judeu, então provavelmente a ideia de João não era bem essa, mas a identidade que era uma identidade falsa de judeus que estavam em Esmirna. Ele então recebe 3 conselhos, né, a igreja de Esmirna. O primeiro conselho é não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, você vai sofrer, mas não temas. O segundo conselho, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, ou seja, já estejam prontos, preparados. E o terceiro é que vocês terão uma tribulação de 10 dias. E a promessa para a igreja de Esmirna é uma das promessas mais lindas da Bíblia, é para Esmirna, está lá escrito,
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a bênção é: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna, ela tem uma linda promessa e uma excelente bênção. Fantástico, né? A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. O Filho do Homem se identifica, ou João escreve sobre ele, nos seguintes termos: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pronto, simples assim. Essa faz parte da descrição final ali do capítulo 1, sem nenhuma alteração, nenhum desconhecimento, está tudo certinho. E aí, o Filho do Homem vai dizer para Pérgamo que conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. A primeira impressão é que Pérgamo é uma cidade já dedicada a Satanás e eles estão ali, mas não é bem isso. Na verdade, Pérgamo existe muitos fiéis, existem muitas pessoas que são fiéis a Deus. Outra coisa bonita é que, apesar dessas dificuldades, dessas circunstâncias, o Filho do Homem reconhece que os fiéis conservam o seu nome, Jesus, como o Messias. Eles também recebem o elogio de que a fé em Cristo não foi negada. E uma das pessoas, uma das figuras ilustres de Pérgamo, que foi morto, no caso, um homem chamado Antipas, ele ganhou também um elogio de Cristo, né? E ele diz que Antipas era uma testemunha fiel. Esse elogio eu queria ganhar de Jesus, hein? Bom, ele tem 2 pontos contra o pessoal de Pérgamo. O primeiro ponto contra tem a ver com as pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, e o segundo ponto contra tem a ver com pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas. O conselho para Pérgamo é: arrepende-te, né? A punição, se eles não se arrependerem, é que Jesus virá contra esses 2 grupos utilizando a espada que sai da sua boca. E é exatamente a espada que abre a carta de Pérgamo. E a bênção é uma das bênçãos mais conhecidas da Bíblia. Não é a primeira, é a segunda. A primeira bênção fala que eles vão ganhar do maná escondido. E a segunda bênção é que eles vão ganhar uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca vai estar escrito um novo nome que ninguém sabe, só a pessoa que recebeu. Essa é uma bênção fantástica, né? Agora nós vamos para a 4ª igreja. A 4ª igreja é Tiatira. A igreja de Tiatira, ela também recebe do Filho do Homem uma identidade. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tirando os pés e os olhos, aqui nós temos uma expressão que João não utilizou. João está utilizando uma expressão lá em Apocalipse 1 chamada Filho do Homem. Agora, ele usa a expressão Filho de Deus. Não tem problema, é só uma identificação para que as pessoas entendam que Jesus ele é tão próximo para João como Filho do Homem, assim também como está identificado na Bíblia, como também Filho de Deus, por ter sido essa titulação como um vencedor, como aquele que compartilha da missão e vai cumprir essa missão. Tiatira, ela tem pelo menos 5 pontos contra, e a carta de Tiatira já abre com 5 pontos contra. O primeiro ponto contra é que existia uma mulher ali que estava atrapalhando as pessoas. O nome dela aqui o pessoal chama de Jezabel. Fica uma disputa entre os teólogos se realmente a mulher se chamava Jezabel ou Jezabel era apenas uma expressão para falar de uma mulher que era como a rainha Jezabel há muitos anos atrás, uma das rainhas do povo de Israel.
Essa Jezabel, ela se declarava profetisa e ela seduzia os servos do Senhor a praticar o que eles chamam de prostituição cultual e comia coisas sacrificadas aos ídolos. Um segundo ponto contra é que Jesus, ele deu um tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. O terceiro ponto contra é que o Filho do Homem disse que vai prostrá-la de cama, como se tivesse doente, assim como aqueles com quem ela adulterou, caso eles não se arrependam das obras que ela incita. O quarto ponto, ele vai matar seus filhos e todos saberão que ele, o Filho de Deus, o Filho do Homem, é aquele que sonda as mentes e o coração. Uma linguagem claríssima em alusão ao Antigo Testamento e futuramente aqui mesmo no livro de Apocalipse, quando você vai falar um pouquinho sobre os selos de Deus. O quinto ponto contra é que ele vai retribuir a todos eles conforme as suas obras malignas. Um conselho que é dado para a igreja de Tiatira é que outra carga não será lançada sobre eles. Eles devem conservar o que têm até que Jesus venha. E a bênção é: ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, como recebi de meu Pai. A terceira bênção: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A quinta igreja é a igreja de Sardes. Na igreja de Sardes, já abrindo o capítulo 3, vai identificar o Filho do Homem como: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Bem, lá em Apocalipse 1, no finzinho, João, ele fala que este Filho do Homem, esta pessoa, ele tinha na mão as 7 estrelas, mas aqui ele fala que tem os 7 Espíritos. Então aqui vem também uma pequena disputa, Vem cá, ele tem 7 espíritos numa mão, tem 7 estrelas na outra. Ele representa o Espírito, porque ele vai falando sobre quem tem o Espírito e tal, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, ele envia um outro Consolador, que é o Espírito, como se ele fosse um Espírito e está enviando um outro Espírito. Será que a disputa é dizer que 7 são 7 ou 7 é figurado? Porque em Apocalipse 7... tem muito a ver com o figurado. Então, a maioria dos teólogos, eles não consideram que seja literal esses 7 espíritos, ok? Tem 2 pontos contra. O primeiro é que o Filho do Homem não achou as obras íntegras. Parece que as ações, a prática, o modo como eles vivem o Evangelho não é íntegro. O segundo ponto é que eles devem ser mais vigilantes. E aquilo que eles têm de bom deve ser preservado antes que eles passem, antes que morram, antes que passe o período deles. Então existem 2 conselhos aqui para a igreja de Sardes. O primeiro conselho é para que eles se lembrem do que eles receberam e ouviram. O segundo é para guardar e se arrepender. Aqui tem uma punição para a igreja de Sardes. A punição é que se eles não forem vigilantes, então este Filho do Homem, nós entendemos que é Jesus, ele virá como um ladrão e não vai reconhecer de modo algum em que hora virei contra ti. Essa expressão de modo algum, ela vai ser repetida lá na parte da bênção e ela é meio 880. Então, na parte da punição, está lá escrito, ninguém vai me reconhecer. E quando chegar a bênção, vocês vão entender. Eu vou ler agora aqui para vocês. Existem pelo menos 3 bênçãos aqui, A primeira bênção é: poucas pessoas não se contaminariam, e essas poucas que não se contaminaram, elas vão andar de branco com Jesus. E a segunda bênção, ele amplia esse pensamento, ele diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas
e de modo algum seu nome será apagado do livro da vida. Então, de modo algum, na punição, ninguém vai saber a hora em que Jesus vai voltar. E a pessoa que estiver inscrita no livro da vida, de modo algum seu nome vai sair de lá. Essa é uma bênção que eu gosto de dar quando vou batizar uma pessoa. É muito legal a gente poder dizer que o seu nome esteja inscrito no livro da vida. Isso está baseado na carta que João escreveu para a igreja de Sardes. E aí ele termina, mais uma vez, a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela também vai identificar o Filho do Homem com uma característica curiosa. Aqui diz: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui nós não temos essa descrição em Apocalipse capítulo 1, porque aqui diz que filho de Davi, diz que tem chave, que vai abrir, que vai fechar. Ali nós encontramos já a terceira identificação, filho do homem, filho de Deus e agora filho de Davi. Ou seja, João está tentando direcionar a ideia de que é Jesus essa pessoa que deu a visão para ele. Aqui na igreja de Filadélfia nós começamos com uma semelhança com a segunda igreja, que é Esmirna. Esmirna ganhou um elogio por identificar pessoas que se diziam judeus, mas não eram judias. Então, lá estava escrito: vocês são como uma sinagoga de Satanás, uma vergonha, uma mentira. E aqui na Filadélfia, na igreja de Filadélfia, onde eles também identificam um grupo onde também é chamado de sinagoga de Satanás, e eles estão de parabéns porque eles conseguiram identificar e resolver esse problema. Aqui tem uma promessa para Filadélfia, que é: Jesus irá guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro os perseverantes na palavra de Deus. Então tá aí. Se você for perseverante na palavra de Deus, você vai fazer parte da igreja de Filadélfia. Aqui tem a famosa promessa, né? Venho sem demora e conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma parte famosa aqui do livro de Apocalipse. E uma das bênçãos aqui, são algumas bênçãos, né? Está lá escrito: ao vencedor faloei coluna do santuário de Deus. Essa bênção é curiosíssima. Ele vai fazer parte de um tipo de coluna do santuário de Deus. Que privilégio, hein? E mais, não vai sair nunca de lá, né, desse santuário. Ele vai fazer parte do templo, é como se ele fosse o templo de Deus. E sobre essa coluna, ele vai escrever o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus e o seu novo nome. Interessante. Tá aí. E aí ele termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí então, nós vamos para a última igreja, que é a famosa igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela também identifica a pessoa que fala com João de maneira diferente, dizendo o seguinte: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, praticamente não temos nenhuma identificação com Apocalipse 1 e a sua parte final. Mas nada disso está fora da identidade de Jesus, de Cristo como Messias. Ele já o relacionou com o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, o princípio da criação de Deus, ou, pelo pensamento hebraico, né, a gente poderia até dizer, a cabeça da criação de Deus. Curioso, né? A palavra princípio ali, no Bereshit, que vem com a raiz rosh, que quer dizer cabeça, e ele chama Jesus de testemunha fiel e verdadeira. Mais uma vez, pela segunda vez aqui, João, né, na primeira vez disse que ele estava preso pela palavra e pelo testemunho de Jesus, e agora pela segunda vez João elogia Jesus como sendo uma testemunha fiel e verdadeira. E aí então ele vai falar sobre a igreja de Laodiceia. E a primeira frase é a clássica, né? Conheço as tuas obras, você não é frio e nem quente. Já, pá,
já entendemos que Laodiceia é isso daí. E aí ele vem com uma frase dura. Como você é morno, então eu estou a ponto de vomitar da boca. Você diz que é rico e de nada tem falta, mas você não sabe que você é um infeliz, você é um pobre, você é cego e nu. Ou seja, as pessoas elas se identificam como importantes, se identificam como abastadas, mas o Filho do Homem aqui está dizendo, eu não olho assim não, vocês não têm a visão que eu tenho. Aí ele dá um conselho, o conselho que Laodiceia recebe é que eles devem comprar ouro refinado pelo fogo, para que eles sejam enriquecidos. Ou seja, não é bem esse ouro material aí, né? Eles devem procurar vestiduras brancas para vestirem da sua nudez e eles não sejam percebidos, ou seja, integridade e pureza nos seus atos. E o famoso colírio para ungir os olhos. E os estudiosos dizem que naquela região de Laodiceia existia a ciência da medicina que conseguiu desenvolver um tipo de colírio. Claro que não é um colírio dos nossos dias, já com outras propriedades, mas um tipo de líquido que fazia efeito nos olhos, então os primórdios aí do colírio. E aí então o conselho é para que eles sejam zelosos, que eles se arrependam e que eles se lembrem que Jesus está ali com eles. E ele está à porta, vai bater a porta, ele quer que a pessoa abra a porta e ceie com ele. Então, o contexto dessa passagem aqui na igreja de Laodiceia é que Laodiceia ela tem as suas obras e a sua vida espiritual independente de Jesus. Então, elas parecem que elas trabalham para Deus, mas não trabalham com Deus. E aí Jesus chega e fala assim, vem cá, eu posso entrar aí na sua casa que eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero estar com você. Eu quero preencher essa lacuna aí. Vamos trabalhar juntos nessa vida espiritual. Você está muito morno. Você sabe que o trabalho é espiritual, mas você não tem a fonte do Espírito. E aí então vem uma bênção que é curiosíssima. Na igreja de Laodiceia tem uma bênção que diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai com ele. Curioso, parece que o trono é grande o suficiente para caber duas pessoas. Quando Jesus vence, ele senta no trono do Pai com ele. E o vencedor de Laodiceia vai sentar no trono de Jesus com ele. Olha que curioso. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem, aqui nós terminamos então esse link com as 7 igrejas e agora nós vamos dar sequência no próximo vídeo aos 7 selos. E aí a gente vai começar a relacionar essas 7 igrejas num período profético de tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos orienta e nos ensina. Obrigado porque através do livro de Apocalipse nós podemos entender que o Senhor tem uma mensagem de preparação, uma promessa para cada um de nós. Por favor, abençoe a cada ouvinte, seus familiares e que nós possamos ter o nosso nome inscrito no livro da vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, não se esqueça, deixa aí o seu like, se inscreva, você vai ver aqui do ladinho meu rosto, pode se inscrever aqui, tem aqui outros vídeos. Deus abençoe, até o próximo vídeo, um abraço, até mais.